Esse vídeo foi produzido com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, para o projeto Biblioteca Viva. São 3 autores de livros, cada um apresentando uma visão diferente do seu processo criativo. Todos doaram suas obras para o acervo da Biblioteca Viva. Divirtam-se. Olá, eu sou Guilherme Bernardes e toda vez que eu tenho que me apresentar, eu tenho uma certa dificuldade em definir qual a minha área de criação. Eu fico pensando se eu me apresento como escritor, como ator ou como comediante. Essas talvez sejam as 3 atividades artísticas para as quais eu dediquei maior volume de tempo e de energia. Porém, talvez a que me dê maior prazer e onde eu me sinta mais competente seja como escritor, até porque eu escrevo sem que o texto tenha conteúdo de humor. Eu acho que eu desenvolvi algumas habilidades no campo da manipulação das palavras e é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, sobre o meu processo de criação. Primeiramente, eu quero destacar que eu vou falar sobre o meu processo. Eu não sou um estudioso do assunto, eu não poderia falar sobre como os autores escrevem em geral. Eu mal conheço o meu processo, eu sei mais ou menos como é que ele funciona e vou falar sobre ele na esperança de que alguma coisa que eu diga possa ajudar quem assiste esse vídeo que talvez um dia queira ser um escritor. Mas antes é importante que a gente entenda o que é escrever. A escrita é a arte de manipular as palavras de modo a apresentar um conteúdo de ideias com beleza e significado. Beleza e significado são 2 palavras importantes. Vejam que aqui eu explico fazendo. Para escrever a minha definição de escrita, eu escolhi 2 palavras, beleza e significado. Esse é o princípio da escrita, escolher palavras. E em seguida organizar as palavras em frases que traduzam da maneira mais clara possível o que se quer dizer. E por fim, dar um tempero de qualidade a essas frases, dependendo do tipo de texto que você está produzindo, humor, poesia, jornalismo, etc. Algumas comparações ajudam a explicar essa ideia. Quando você escreve, pense que está compondo uma música. As frases devem ter melodia, as palavras são notas musicais que devem ser organizadas como uma partitura. Essa é a beleza da escrita, oferecer prazer sensorial a quem está lendo. Não basta entender o que está lendo. Você só vai cativar o interesse do leitor se oferecer a ele algum prazer na relação dele com o seu texto. Pense também que escrever é como cozinhar. Você tem que escolher os ingredientes e temperos e dominar o processo do cozimento. Ou ainda, pense que escrever é como botar à mesa, encher os olhos e as narinas de boas emoções para que o leitor se farte desse banquete que é o seu texto. Muito bem, para cozinhar com qualidade, é preciso saber escolher os ingredientes e como combiná-los na medida certa. A escrita é a mesma coisa. É preciso conhecer as palavras e saber qual é a melhor maneira de organizá-las em frases. Vamos falar sobre palavras. As palavras são um conjunto de imagens, as letras, e essas imagens têm sons que representam uma ideia ou uma emoção. De novo, é muito parecido com a música. As ideias e emoções são muitas, e para poder representá-las para quem lê, é preciso conhecer muito bem e muitas palavras. Quanto mais palavras você conhece, mais rica é a sua escrita, porque melhor é a representação da sua ideia. Por exemplo, a língua inglesa tem mais de 10 maneiras diferentes para falar brilho. Cada uma delas fala um certo tipo de brilho. Quando ela chegou à sala e ele estava lá, sentiu algo em seu estômago. Imagine como você traduziria essa emoção em palavras. De quantas maneiras... Pense bem, de quantas maneiras você poderia representar o que ela sentiu naquele momento? O mundo das redes sociais está provocando uma redução catastrófica do número de palavras que a gente chama de vocabulário que as pessoas conhecem e dominam. Pior ainda, as palavras e frases estão sendo substituídas por emojis, stickers ou memes. Parece uma regressão de uns 4.000 anos na história ao tempo dos hieróglifos, que eram exatamente isso. Eram a representação de uma ideia por uma imagem não tipográfica, não é uma letra ou uma palavra. Como se faz para se conhecer mais palavras? Uma maneira muito eficiente e bem comum é a leitura. Leia bastante, mas leia bons livros, bons textos jornalísticos,
boa poesia. E sempre que encontrar uma palavra nova e desconhecida, pare, anote e vá ao dicionário, ou ao Google, que é um grande dicionário. De propósito, eu às vezes uso aqui algumas palavras difíceis para estimular você nessa pesquisa. Outra maneira de aumentar o seu vocabulário é uma ferramenta que o Word é esse programa de escrita que é muito popular, e ele tem uma ferramenta que se chama Sinônimos. Se você clicar com o botão direito do mouse sobre uma determinada palavra, ele vai abrir um pop-up que oferece alguns sinônimos para aquela palavra. Isso ajuda muito a você não cometer um erro comum, que é o de repetir a mesma palavra num texto. Isso faz o seu texto ficar feio. Vamos falar sobre inspiração. Bom, você quer aprender a escrever e já sabe a importância de conhecer as palavras. Agora começa a parte mais complexa e interessante. Como escrever um bom texto? Como organizar essas palavras com qualidade e criatividade? É isso que vai diferenciar um texto bem escrito de um texto mal escrito. Nessa hora sempre surge aquela pergunta: existe isso que chamam de inspiração? Principalmente aqui, eu vou falar sobre como eu entendo essa coisa de inspiração, sem nenhum fundamento científico, por puro achismo, mas é como funciona comigo. Sim, existe a inspiração, mas não é uma mágica, nem um superpoder, nem uma bênção de um ser divino. A inspiração é o resultado de dedicação, foco e treino. É claro, algumas pessoas têm o seu equipamento físico e mental mais apropriado para um certo tipo de atividade do que outras. Dito isso, eu vou explicar melhor como eu entendo a inspiração, usando uma analogia, uma comparação. Alguns aparelhos de rádio pegam melhor o sinal porque são equipamentos melhores. O sinal está disponível na atmosfera para todos, mas uns pegam melhor que os outros, ou porque são melhores, ou porque estão tentando sintonizar na frequência certa. Alguns computadores, eles são mais velozes do que os outros porque eles têm melhores equipamentos, têm mais memória, têm melhores placas de vídeo, melhores processadores e têm os programas certos também. Assim funciona o nosso cérebro. Ou ele já vem de fábrica com os componentes certos para essa tarefa, ou nós vamos, durante a vida, melhorando a sua configuração. Os cérebros das pessoas são diferentes, como são as outras partes do corpo. Todas as outras partes do corpo também são diferentes, os braços, as mãos, os pés, a barriga, a cara, tudo é diferente de pessoa para pessoa. Assim também é o cérebro, mas dependendo da nossa vontade, podemos melhorar o funcionamento dele para certo tipo de atividade. Assim, com decisão, vontade e treino, podemos ajustar o nosso rádio para sintonizar as ideias que estão soltas na atmosfera e o nosso computador para processá-las. Sim, eu sei que isso é meio maluco, mas eu acredito que algumas ideias estão flutuando no espaço e, em princípio, qualquer pessoa pode ter contato com elas. Depende de ter o equipamento certo e a vontade de fazer isso. Ou seja, tem inspiração quem busca por ela. Já viram algum grande bailarino no palco? Ou um pianista virtuoso? Aquela perfeição é resultado de muitas horas de treino diário. Parece fácil, mas precisou de muito sofrimento e repetição. Você vai ouvir isso de muitos autores. Quer ser escritor? Escreva. Escreva muito, todo dia. Acorde pensando que a coisa mais importante que tem para fazer naquele dia, na sua vida, é escrever. Não importa sobre o que ou de que maneira, escreva. Se tiver um motivo objetivo, isso ajuda muito. Aprende a mexer num programa de computador quem tem uma obrigação profissional para usá-lo. Vai aprender a cozinhar melhor e mais rápido se for trabalhar na cozinha de um restaurante. Escreva, escreva, escreva. Muitos perguntam, o que é melhor, escrever com caneta no papel ou no computador? Eu uso os dois modos, acho que cada um pode ter a sua maneira própria de criar, mas assim que a obra estiver pronta, rascunhada, deve ir para o computador. No computador é mais fácil corrigir e editar um texto. Você pode trocar palavras e até parágrafos de lugar, sem usar borracha e ficar rasurando o seu texto. E principalmente, pode mostrar o seu texto para outras pessoas que poderão ter dificuldade de ler dependendo da sua caligrafia. Se você escreve para que outras pessoas leiam, é importante seguir regras de ortografia, que traduzindo quer dizer a maneira correta de escrever. Escrever corretamente, além de dar beleza ao seu texto, ajuda o entendimento do mesmo. Hoje em dia, existe grande flexibilidade sobre essas regras, permitindo que um estilo pessoal seja mais importante. Porém,
Antes de ter um estilo, é preciso saber escrever corretamente. Alguns erros de ortografia fazem o texto ficar muito feio e falam mal de quem escreve. Quando começar a escrever, é importante testar o seu texto. Para isso tem duas maneiras. Primeiro, leia o que escreve em voz alta para sentir se o que está escrevendo está funcionando. Mas a melhor mesmo é pedir que alguém leia e comente o que você escreveu. Se tiver um amigo ou um parente que seja bom em ortografia, melhor ainda. E quando tiver dúvidas, não deixe de procurar boa informação, seja com pessoas ou na internet. É assim que se aprende, fazendo, errando, corrigindo, fazendo de novo e assim por diante. Para encerrar esse vídeo básico, eu vou fazer 2 comentários. Hoje em dia, mesmo a pessoa iniciante tem a chance de escrever para diversas mídias. Ele pode ter o seu blog particular, com o assunto que quiser, ele pode escrever roteiros para vídeos no YouTube, ele pode escrever postagem para as redes sociais, e ele pode até escrever e publicar um livro digital. Esse mundo digital oferece grande liberdade e muitas possibilidades para quem quer ser escritor. Vale lembrar como isso pode ajudar no seu treinamento. Comece com textos pequenos nas suas redes e vá ampliando os seus limites. Mas é importante saber que cada uma dessas mídias tem características diferentes e exige um tipo de texto próprio. Por fim, quem escreve, escreve para que outro leia. Pelo menos deveria ser assim. Então é muito importante que seja feito esse pacto entre quem escreve e quem lê, entre artista e público. Eu vou escrever um livro e quero que você leia, então eu devo entender o que você quer ler. Se você não estabelecer esse diálogo, não pode exigir do outro um desejo de consumo da sua obra. Se quer que o seu livro seja um best-seller, além de trabalhar muito para ser um bom escritor, saiba entender o seu público. Eu espero, de alguma maneira, poder ter ajudado a quem tem esse sonho de ser um escritor. É uma possibilidade que todo ser humano tem, mas vai exigir de você, como qualquer outra atividade, dedicação, esforço e vontade. Muito obrigado. Olá, meu nome é Carolina Simões e trago aqui em minhas mãos os livros da coleção Michorelê, escritos por mim, ilustrados pela Márcia Barista. Quando realizamos esses livros, a nossa intenção era levá-los para o público infantil e o público de modo geral. Como toda escritora, a minha felicidade maior é ver esses livros nas mãos de muitas crianças. Então surgiu a ideia de doar alguns livros para a Biblioteca Viva, um projeto da Associação Linhas de Minas, e que contempla a comunidade de São José dos Lopes, que tem uma casa incrível, a Casa do Sol, onde que acontece alguns projetos, né, inspirados na arte e na cultura, e agora em especial eles estão com uma biblioteca. E está sendo uma alegria imensa saber que as crianças que moram ali nessa comunidade e ao redor vão poder estar com os nossos livros em mãos. Eu espero que os livros sejam motivo de encantamento, de belezuras, de conhecimento, de inspiração para cenas criativas e que as crianças possam também, através das palavras que aqui aparecem, escrever as primeiras letras e participar com bastante empolgação do processo de letramento e de alfabetização. Como vocês podem ver, os livros trazem como personagens os animais que são tão queridos pelas crianças, pelos adultos e que fazem com que nossas vidas sejam repletas de alegrias. Eu quero parabenizar a todos que fazem parte desse projeto e que levam livros, felicidade, parcerias para as comunidades e para as bibliotecas de Minas Gerais e de outros estados. Esse é um projeto que enche nossos corações de alegria por poder participar. Espero que as crianças gostem e se divirtam com os livros da coleção Michorelê. Um grande abraço para todos. Olá, meu nome é Angélica Cossenza, eu sou professora da UFJF, sou coordenadora também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental e eu venho falar, em nome do Grupo de Educação Ambiental
e a favor de um trabalho muito bonito, né, que é o projeto Linhas de Minas, uma cooperativa importante, que faz um trabalho comunitário importante em São José dos Lopes, e para a qual nós doamos o livro Um Dia no Campo. E eu venho falar um pouco desse trabalho, né? Um Dia no Campo é um livro que foi produzido no contexto de uma disciplina que eu ministro na UFJF, chamada Saberes Científicos Escolares. Foi toda produzida por estudantes do curso de Ciências Biológicas, tanto os recursos imagéticos quanto os textuais. E esses alunos, né, eles criam uma narrativa a favor da agroecologia, a favor do produtor rural, né, a favor do agricultor, do pequeno agricultor, e constroem uma narrativa educativa em torno disso, né, falando sobre a importância desse pequeno agricultor e nos trazendo, né, uma perspectiva que surge da escola, em uma escola pública de Juiz de Fora que tem características muito rurais. E eles notam como um grande problema social na escola um certo desconhecimento das práticas agrícolas que os seus próprios pais protagonizam, né? Então, assim, os alunos demonstram desconhecer o valor dessa prática social da agricultura, né, da pequena agricultura. E nesse sentido, eles percebem, esses estudantes, na imersão na escola, percebem esse problema e a partir daí criam esse material e a gente consegue viabilizar o livro com a verba do PIBID, né, que é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, que é um programa da CAPES, do MEC, né? Então nós ficamos muito felizes de poder ofertar esse livro ao projeto Linhas de Minas, porque exatamente ele está ali, né, construindo educabilidades em torno dessa atividade tão importante, né, para o campo e para a cidade, que é a produção de alimentos e a valorização das identidades campesinas.